Então, mais uma oportunidade em que nós nos reunimos para tratar de um assunto que foi denominado, né, novo começo. Um novo começo. Esse novo começo, na nossa reunião anterior, falamos sobre a queda do homem, o sacrifício de Cristo e a consequente justificação do homem que crê no Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho até aqui algumas anotações, eu quero abordar um ponto muito, muito importante na caminhada cristã. Primeiros passos da caminhada cristã. Até assim, se alguém pudesse procurar para mim, Francine, desejai o leitinho espiritual. Nós vamos falar dos primeiros passos da vida cristã, passos necessários para que nós possamos consolidar a salvação e nós possamos avançar até a maturidade, a medida de varão perfeito que está descrita lá em 1 Pedro 2:2. Glória a Deus. Muito obrigada, querida. 1 Pedro 2:2. Tá. Essa justificação que foi concluída pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, ela demanda agora uma atitude da nossa parte para que nós possamos efetivamente conquistar tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus para nós. Mas eu quero orar primeiro. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito e completo para todos nós. Hoje, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós nos reunimos por esse meio para que juntos nós possamos refletir um pouco sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Certamente o Senhor tem muito mais e nós desejamos tudo aquilo que o Senhor possa nos conceder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se você não viu o episódio anterior, eu sugiro que você passe lá, no meu canal, tem o meu nome, Bernadette Marcarini, você passa lá e vê o desenho que eu fiz. Eu vou me explicar por que eu desenho, porque aí eu explico melhor. Não é assim, como as pessoas dizem assim, eu preciso desenhar para você entender. Não, quem está desenhando é que precisa desenhar para entender e para poder explicar melhor. Então, me perdoem, você que não gosta muito desse estilo de conversa, né? Mas vai ter que ser por aí mesmo, porque senão eu acabo esquecendo de alguma coisa. E quando desenho e anoto, muitas vezes anoto embaixo do desenho, eu consigo, então, seguir um fio da reflexão. Então, nós vimos, na semana passada, que após a crucificação do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos, então, um homem... Deixa eu me virar de lado aqui. Vou fazer um desenho aqui assim. Esse homem, então, agora, né, justificado, eu vou fazer aberto aqui, porque daí a gente vai conseguir entender onde nós queremos chegar. Muito bem. Este homem, justificado e reconciliado com Deus, se você for lá ver, você vai ver que eu tinha, perdão, Senhor, de novo, eu tinha representado a presença divina em cima, tanto do Senhor Jesus Cristo, como do homem depois reconciliado, justificado, melhor dizendo, justificado. O Espírito Santo, para aquele que crê, que aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu posso colocar aqui Romanos 3, 23 e em diante, Deus propôs o sacrifício do seu Filho para perdão dos nossos pecados, né? Então, quando o homem crê no Senhor, na obra do Senhor Jesus Cristo, na obra perfeita, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, tá? É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é um só, é a mesma pessoa, vem para dentro desse homem, começa a habitá-lo, porque o Senhor Jesus Cristo fala, eu não vos deixarei sós, eu enviarei outro Consolador para que esteja sempre convosco. Então, aqui, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, Espírito de Cristo, o Espírito Santo vem para dentro.
vem para dentro do homem e começa a conduzi-lo. Mas o que acontece aqui? Esta condução, ela será uma decisão pessoal. Deus não vai obrigar o ser humano a se valer da comunhão, da presença do Espírito Santo de Deus para obrigá-lo a nada. Lembrando que quando Deus criou o homem, ele criou com livre-arbítrio. Não sei se dá para me ouvir direito aqui. O homem foi criado com livre-arbítrio. E o fato de ser salvo não tirou do homem o livre-arbítrio. Mas quanto mais você anda com Deus, menos vontade de fazer a sua própria vontade você tem. Então, vai submetendo a sua vida a Cristo. Muito bem. Então, nós vamos partir daqui hoje. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, repetindo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, aqui acontece o novo nascimento. E esse novo nascimento, ele traz o potencial de sermos feitos filhos de Deus. Nasceu de novo, mas se não desenvolver essa nova natureza, pode sim se perder. Porque quando a nova natureza, nós vamos ver aqui, quando a nova natureza não é desenvolvida, não é trabalhada pelo Espírito Santo e pela palavra, se perde. O Senhor Jesus Cristo falou em certa ocasião, e esses versículos que eu estou citando, depois na descrição do vídeo eu vou colocar todos eles. Em certa ocasião o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que tem se lhe é acrescentado, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, aqui nós temos uma possibilidade. E agora eu quero fazer uma outra ilustração deste mesmo ser humano aqui, para depois a gente só trabalhar aqui com a Sagrada Escritura e deixar um pouco de lado os desenhos. Então, vamos ao seguinte. Agora, nós vamos representar o ser humano como um vaso. Tá? Então, nós temos... Porque o apóstolo Paulo escreve que nós temos este tesouro em vasos de barro. Então, o vaso de barro é o nosso corpo. Então, vamos lá. Vamos fazer um vaso estilizado aqui. Um vaso estilizado. Esse aqui é um vaso estilizado, certo? Esse vaso estilizado é o homem. É o ser humano. Muito bem. Dentro desse vaso estilizado aí, ou dentro do ser humano, nós temos algo que precisa ser trabalhado por todos nós, que é a nossa alma. Então, eu vou colocar aqui, esse preto é a nossa alma. Depois a gente pode ajeitar um pouquinho essa obra-prima, vamos melhorar um pouquinho, e aí vocês podem, se quiserem, fazer um quadro, enfim, né? Brincadeira à parte, né? Dentro aqui, agora, essa ilustração aqui, dentro desse vaso de barro, é que o Espírito Santo de Deus se derrama no espírito do homem. Tá? Então, o Espírito Santo se derramando dentro do espírito do homem vai começar a formar esta possibilidade dentro deste vaso. Então, vamos fortalecer aqui esses traços aqui, porque aqui é que reside, vamos dizer assim, a nossa força como cristãos. Está aqui o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é aquele que transmite tudo aquilo que o Pai quer que nós saibamos por meio da sua presença e por meio do Espírito Santo e da palavra. Muito bem. O Senhor Jesus Cristo falou, lá em Mateus 24, 41, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que nós temos aqui? Contra o Espírito, nós temos um inimigo. E o inimigo aqui não é o diabo. O inimigo aqui é a nossa própria carne. Nossa própria carne é o nosso inimigo. Está entendendo? Então, aqui, ó.
o Espírito de Deus dentro de nós, ele encontra alguém que resiste a todo momento. E aqui é importante destacar que muitas vezes as pessoas dizem, porque o diabo, porque isso, porque... Não, nosso principal inimigo é a nossa alma, nosso ego, que precisa ser restaurado. Este componente aqui do ser humano, ele precisa ser restaurado. A palavra de Deus fala no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma não é como algumas traduções falam, a alma refrigera a alma, a lei do Senhor refrigera. Não, a lei do Senhor não refrigera coisa nenhuma. A lei do Senhor restaura. A alma, lá, se você vai na nossa conversa anterior, a alma foi distorcida. O espírito morreu e a alma foi distorcida. Então, essa alma perversa, ela precisa receber do Espírito Santo de Deus e se deixar trabalhar. É aí que entra a questão. A alma precisa se submeter. A alma precisa obedecer. Então, afinal de contas, você pode me dizer o que é a alma? A alma é a carne. É aquilo que a Bíblia chama a carne. A carne, ela envolve alguns aspectos. Tá? Então, ela tem desejos, ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem vontade, ela ouve o corpo, e aí ela tem os desejos do corpo, que ela quer satisfazer. Então, tudo isso milita contra o espírito. Palavra de Deus. Estou citando versículos bíblicos. Milita contra o Espírito Santo de Deus, e nessa luta contra o Espírito Santo de Deus, nós, indivíduos, precisamos olhar como se estivéssemos sendo observadores, olhar de fora, ver esta guerra e decidir de que lado nós vamos ficar. Eu vou ficar do lado do Espírito, eu preciso saber que vai me custar. Eu vou ter que levar a minha alma para a cruz. Porque o Espírito está pronto, mas a alma, do jeito que está, não herda o paraíso. O reino. A carne não entra no reino. Essa alma perversa, distorcida, não vai entrar no reino. O Senhor Jesus falou. A carne, não tem acesso ao reino. Então, o que acontece? Quando você e eu, quando nós decidimos domar, vamos dizer assim, a nossa alma, à luz da palavra de Deus e à luz do Espírito Santo de Deus, o que acontece? O Espírito Santo vai preenchendo o nosso espírito, vai preenchendo e começa a transbordar. Nossa alma começa a ficar consciente de algumas coisas que antes não tinha consciência. Não tinha consciência que batalhava contra Deus, alimentando aquela mágoa. Eu não tinha consciência que batalhava contra o Espírito Santo de Deus quando alimentava aquele desejo desenfreado. Né? Eu disse ao Senhor, eu vou ser absolutamente transparente. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho que me cuidar com a internet. Porque tem dias que quando eu entro para observar, seja notícia, seja estudo, seja lá o que for, eu não desgrudo. E eu já falei com o Senhor, isso aí é uma coisa que eu preciso submeter. Estou absolutamente, sei que vai ficar gravado, sei lá quanta gente que vai ver, não tem nenhuma importância, porque nós estamos numa batalha, queridos, e é preciso entender que todos nós temos essa luta. Eu não sei qual é a luta que você enfrenta, mas, de qualquer forma, esta luta, se você não optar pelo Espírito, ela pode fazer a tua alma sucumbir ao mundo, sucumbir ao diabo, sucumbir ao pecado. Né? Então, o fato de já termos a possibilidade... Veja, João 1,12 diz, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Quer dizer que, quando nós cremos, nós recebemos um potencial. Recebemos o potencial de sermos feitos filhos de Deus. E isso é muito, muito importante. Então, esse transbordar do espírito para a alma é que vai fazendo essa restauração da alma. A alma vai sendo restaurada, remida, né? Vai sendo trazida para uma comunhão mais íntima com Deus por meio do Espírito Santo. Então, aí tudo começa
É lindo esse processo porque tudo começa a mudar. O que acontece? A imaginação e os pensamentos que têm que ser levados cativos à obediência de Cristo, como diz a Sagrada Escritura, eles começam a ser santificados. Então, a imaginação começa a ser santificada. Então, no dia que você vai orar, com uma imaginação santificada, você desfruta, além da fé, da certeza, você desfruta da possibilidade de se ver andando nesse caminho maravilhoso. Isso não é pensamento positivo, isso é imaginação santificada. Nós podemos falar num outro momento mais sobre isso. Agora vamos deixar por aqui. Tudo aquilo que vai transbordando do espírito para a alma vai nos tornando semelhantes ao Senhor. Agora, é um processo e tem um começo, né? O apóstolo Pedro, eu quero abrir aqui, nós estamos quase terminando o nosso encontro. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 2 diz assim, ó. Eu já vou ler do 1. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, carne alojada na alma, desejai afetuosamente como meninos recém-nascidos ou novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, o genuíno e puro leite espiritual. Né? Porque nós precisamos manter nosso entendimento debaixo de supervisão constante para não esperar em nenhuma outra coisa. Mas logo no início da caminhada cristã, quando não conhecemos muito da Sagrada Escritura, nós precisamos sempre, até o último dia da nossa vida, frequentar a palavra e buscar ali aquilo que é um alimento para nós. Genuíno e puro. Leite genuíno e puro, leite espiritual. Tá? É ele que vai, assim como um bebê recém-nascido, é ele que vai fazer crescer. Então, aqui nós temos a justificação. Aqui começa o processo de santificação. Então, esse processo de santificação, ele começa no espírito. Nossa. Glória a Deus por Jesus. Santificação. Sem esse processo, a Sagrada Escritura diz, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Até eu quero... Deixa eu ver uma coisa aqui, antes de terminar. Glória a Deus. O versículo diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 4. Hebreus 12, 4. Para ver o Senhor. A santificação é esse processo contínuo, transbordar do Espírito para a alma recebendo a direção do Espírito Santo de Deus, conferindo com a palavra e se submetendo, mesmo sem entender, mesmo quando dói, porque a alma nunca vai entender as coisas do Espírito. Quero deixar essa para você. Você nunca vai entender as coisas do Espírito com a sua alma, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua vontade. Tá? Então, nós vamos sendo edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. E isto é um processo. Então, hoje nós vamos parar por aqui e na próxima semana, então, daremos continuidade. A vitória sobre os desejos da alma, que envolve também porque a alma abraça o corpo. Nós somos um espírito ressuscitado que habita uma alma que precisa ser restaurada num corpo que no futuro receberá redenção quando o Senhor transformar nossos corpos em corpos de glória. A vitória, então, é a ativação da presença do Espírito Santo de Deus em nós através da intimidade da comunhão com Ele. Ou seja, vida devocional. Amém? Eu quero deixar isso com você hoje e na próxima semana continuamos. Não esquecendo aquele chavão. Curta, comente e compartilhe.
Inscreva-se neste canal, temos surpresas para vocês. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor nos concedeu. E agora em Jesus Cristo nós nos apossamos dessa verdade, Senhor. Te damos graças ao Santo de Israel. Tudo o Senhor fez perfeito e a seu tempo tudo se cumpre perfeitamente. Por isso, nós descansamos em Ti, descansamos na Tua fidelidade e naquilo que o Senhor providenciou para nós. Graças te damos ao Santo de Israel. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém.